Recentemente me envolvi numa treta aí com o Gorgonoid no Twitter, né? Uma treta. Mandaram esse vídeo aqui ontem pra reagir, vamos ver aqui qual que é o... O estagiário superchatei R$ 5. Se a gravidade não existe, como você cria músculo? Se não existe força puxando para baixo. Quero ver defender os por agora. Comece o malabarismo. É, estagiário, você só cria músculo porque a gravidade tá puxando você pra baixo, irmão. É isso aí mesmo. Sou eu que tô fazendo malabarismo, né? E cara, pelo. Olha a tese desse Mentecapto, irmão. E eu que faço malabarismo. Os caras mostram o planeta do Sr. Kaiô, acredita naquilo, no satélite patético, e eu que faço malabarismo. Planeta de algodão doce, e eu que faço malabarismo. É blue. Pelo amor de Deus, não tem como, olha só. O terraplanista, cara, o cara que acredita na Terra plana, ele é idiota, tá? Por quê? Porque tem uma sequência de fatos, uma sequência de erros lógicos Vamos ver por que, que o terraplanista é idiota e quais são os erros lógicos. que o cara acredita, e o cara vai ignorando, tá? Por exemplo, não tô falando que o Gorgonoid é terraplanista. Ele não é terraplanista pelo que entendi. Ele só não acredita na gravidade. O cara constrói prédio, ou sei lá, fez a faculdade de engenharia lá, falou que sabe muito mais de física do que eu, falou que sabe muito mais de física do que eu, caralho. A parada dele é com a gravidade, tá ligado? Então, tipo assim, cientistas que são muito mais inteligentes que ele, certo? Cientistas... Já começou errado já aqui. Já tá totalmente errado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês vão discutir um assunto com alguém e a pessoa começa baseando o argumento dela através de diploma, esquece. Esse cara ele já não tem. Ele já demonstra não ter conhecimento real sobre o assunto. Ele depende de terceiros. Porque cientista tal, ele nem sabe. Na cabeça dele tem um grupo de cientistas aí no mundo que propagaram a verdade e acabou. Se eles falaram, tá falado e já era. Então assim, isso daqui já não serve pra nada, né? Mas vamos escutar aqui pra ver o que ele vai defender aqui. Ao longo de décadas, tá ligado? Einstein, Newton, esses caras fizeram literais equações. Einstein e Newton. Vocês já repararam nisso? Que, olha que falácia maravilhosa. Vários cientistas no mundo, eles citam dois, Einstein e Newton. É esses dois aí. E detalhe, a gravidade de Einstein para Newton muda, não é a mesma. A teoria já muda também. Eles explicam a gravidade de formas diferentes. Então, tipo assim. Então olha como que esse argumento de autoridade, de diploma, não significa porcaria nenhuma. Cientistas do mundo inteiro, Einstein e Newton. Cara, eles já morreram, irmão. Acabou já. Já tem cientistas que refutaram a teoria da relatividade, inclusive. Então assim, isso não tem sentido. Isso é um argumento de gado que você tá usando, ô Altieri. Você tem que parar e pensar um pouco, irmão. Fã do Xandão mandou R$ 5. Xandão, que dica você daria pra uma pessoa ansiosa como eu? Sou cristão, busco a Deus, mas mesmo assim ainda vivo com pensamentos ruins. Você já sofreu com esse tipo de pensamento durante sua vida? Quando eu tava... Ou em outra fase da Quando eu tava conectado com coisas ruins ou pessoas ruins, eu tinha pensamentos ruins. Quando eu me afastei de tudo isso, pronto. Resolvi o problema. Equações novas, os caras construíram equações do zero. Os caras pegaram a linguagem de Deus, que Deus criou essa porra, pegaram a linguagem de Deus, interpretaram ela de uma forma que o ser humano entenda, simplificaram isso para o ser humano. E o ser humano, sendo pecador que é, adulterou essa linguagem. Porque o que mais existe hoje, da mesma forma que tem sofisma de linguagem, de retórica, tem sofisma matemático. Então não é porque criaram uma equação matemática que a realidade foi alterada, ou que é verdade. Isso é top demais. Não tem nada a ver. Ô Altieri, tudo que você tá falando aqui são coisas assim, extremamente supérfluas. Não tem nada a ver. Porque o ser humano pegou a linguagem. Não foi o ser humano que pegou a matemática. Na verdade, esse conhecimento nem era pra ter chegado até nós. Só chegou porque o ser humano caiu. O ser humano, depois que teve contato com o anjo caído, ele foi aprendendo essas coisas. Química, alquimia, matemática, essa parada toda nem era pra gente saber. Você acha que Deus criou Adão e Eva porque era pra eles serem matemáticos no Jardim do Éden? Você acha que Deus criou Adão que era pra ele construir uma viga, um prédio com base em gravidade? Você acha que ele criou Eva pra ser uma advogada de carreira? Ô irmão! Tem nada a ver, cara! Esse mundo que a gente vive hoje não é um mundo proposto pelo Criador, não, irmão! O Paragidantes mandou R$ 5,01.
O Abstração e o Nai são punheteiros. Novamente, tomem cuidado. A proposta... Vai pegar vocês. Presta atenção numa coisa. Por que a pessoa tem que ter conhecimento bíblico? A criação, ela foi feita de modo perfeito para que o ser humano ele já tivesse tudo que ele precisa para viver e ser feliz e próspero. Ele não tinha que ficar caçando animal, matar animal. Ele se alimentava de vegetal, de fruta. Todas as frutas que tinham no Éden era mais que o suficiente para o ser humano sobreviver. A alimentação dele dependia disso. O ser humano não veio para o mundo para estudar matemática, português, álgebra, Bhaskara, para ser advogado e promotor de justiça, para construir prédio. Essas coisas foram acontecendo pela necessidade que veio surgindo após a queda do Éden. E através do conhecimento que a gente recebeu dos anjos caídos, conhecimento de matemática, de química, tudo isso, aí o ser humano foi se aperfeiçoando e sempre utilizou esse conhecimento pro mal, em primeiro lugar. O que é a bomba atômica? Você acha que Deus colocou Adão no Éden para ele construir a bomba atômica? Para saber o que é urânio? Então nem era pra gente ter acesso a esse tipo de conhecimento. A linguagem matemática é um tipo de linguagem que só existe porque foi compartilhada com a gente. Não foi a gente que buscou isso daí. Então assim, cara, esquece isso. Não tem nada a ver com o que você tá falando. Não importa se é matemática, se é português, se é química, se é física, não interessa. Sofismas existem em todos os lugares. Não é porque o cara criou uma equação que ele altera a realidade à sua volta. Ele pode sim criar uma teoria e baseá-la em equações de matemática. Se essas equações traduzem exatamente a realidade como ela é, isso é outra história. Ponto. R$5. Xande, falei para o meu professor que a Bíblia é literal. E ele perguntou onde estão as cobras que falam. Falou também que na Bíblia tem várias histórias que eles copiaram dos romanos e gregos. A de Sansão é uma delas. O que digo para Estúmpalo? X? Ai, cara. Não perde seu tempo não, irmão. Sério mesmo. Para com isso aí. Você tem noção que você tá se enfiando? Você quer discutir com um professor e na escola? Ô, irmão, deixa pra lá, cara. Para com isso aí, velho. Já falei que esse problema é espiritual. Quem não quer entender a verdade não vai entender nem a pau. Deixa pra lá. Tá ligado? E aí, essa linguagem de Deus que os caras estão tentando chegar até hoje, e vai ser pra sempre assim, porque a ciência é isso, é o ato da descoberta, né? É o ato de descobrir, padronizar, interpretar e entender a realidade. A ciência, ela é isso daí que você falou, mas você falou uma parte só. A ciência é empirismo. Ciência é a cultura da dúvida, é questionar em primeiro lugar. Então, se você tem algo que é plausível de questionamento, que assim seja feito. Como que você faz para provar? Você prova através de empirismo, de lógica, observação, reprodução de testes. A gravidade não tem nada disso, nada. Absolutamente nada. Ninguém viu, ninguém mediu, ninguém prova o G maiúsculo, graviton, nada. A única coisa que se sabe é que os objetos caem numa aceleração de 9,8, cara. E batizaram isso de gravidade. Mas a causa ninguém sabe. É aí que entra o sofisma matemático. Porque eles pegam lá 9,8 metros por segundo e colocam um Gzinho ali. Para fazer referência à gravidade. Que é a teoria que explica a queda dos objetos. Mas é uma teoria. Não é provado. Então não é científico, cara. Será que é tão difícil de entenderem isso? Por que vocês não param para escutar um pouco, cara? Por que toda hora eu tenho que repetir, irmão, a mesma coisa? Pra todo mundo. Que porra é essa que tá acontecendo no mundo, cara? Pô, eu preciso toda hora ficar fazendo isso aqui, ó. Sim, o gravitar hipotética na física não foi observada experimentalmente, mas é postulada como o mediador da força gravitacional na teoria quântica da gravidade. Então, tipo assim, você tem essa bosta, essa merda que vocês usam pra ver pornô todo dia, tá falando aqui, ó, claramente que é uma hipótese. E ao mesmo tempo, eles mesmos, na maior cara de pau, assumem. É uma hipótese
Mas, foda-se, a gente postula isso como medidor da força gravitacional. Foda-se se é provado, se não é. A gente vai lá e batiza de gravidade e que se lasque, irmão. E você vai aprender essa porra e vai virar um papagaio. Então assim, cara... Né? Isso que é ciência, é você tentar entender as regras que Deus criou no universo, é isso. É você tentar entender a linguagem de Deus, tá ligado? A física, a química, a biologia, a matemática, tudo isso são linguagens de Deus, beleza? E provavelmente existam outras linguagens que ainda não foram descobertas. Por exemplo, matéria escura, energia escura. O que é matéria escura? Vou falar aqui do que eu acho, né? Posso estar errado, que eu não sei nada de física, aparentemente, né? Mas o que é matéria escura? Matéria escura é uma parte da matéria total de uma galáxia, que seja, que ao medir aquela porra daquela galáxia, você tem uma massa... Matéria escura é uma farsa. Mas o que é isso? Superchat de 5 reais. Xandão, abri... Isso daqui, cara, não tem a ver com o Alt R, tá? Dá pra ver que ele não sabe bolhufas do assunto terra plana, não estudou nada. E tá tudo certo. Eu não tô aqui nervoso por causa dele. É porque eu tô de saco cheio, cara. Eu não aguento mais, cara. De verdade mesmo. Eu não aguento mais ficar falando que é blue, cara. Suroboco mais advogacia Cocis mandou 5 reais. Xandinho Gulosinho, falei com meu professor sobre a Terra plana. Ele disse que isso é loucura e que os TP só sabem falar da gravidade, sendo que quem é inteligente sabe que ela só explicava coisas para Newton. Ele falou sobre força centrífuga. X. Dá pra ver que seu professor é muito fraco, irmão. Tristemente. Mas os professores de hoje em dia, eles estão defasados mesmo. Buzina maçã do Isaac Newton Mas, mandou enfim. 6 reais. que não condiz com a quantidade de estrelas e enfim, coisas né? Coisas naquela galáxia. Então você tem uma massa que não é condizente com a quantidade de estrelas daquela galáxia. Então a massa é uma, mas a quantidade de estrelas diz que a massa é outra. Então essa diferença a gente chama de matéria escura. Por quê? Porque tem alguma coisa naquela galáxia que nossos instrumentos atuais não conseguem medir. Matéria escura é simplesmente isso. Aí chega o Gorgonoid lá e fala, não, como assim? Não? Aí, energia escura. Energia escura é uma constante novamente, nossos instrumentos hoje não conseguem medir que no começo do universo, dada a teoria que é mais aceita hoje em dia, que pode mudar inclusive, né? Dada a teoria que é mais aceita, que pode mudar, que é a teoria do Big Bang, né? É o famoso Big Bang. Essa teoria, lá no começo, o que nós entendemos é que houve uma expansão, um aumento da velocidade de expansão do universo, e esse aumento da velocidade de expansão do universo Ele só tá falando de teoria aqui, nada a ver com nada. Ele começou falando de terra plana e transferiu a discussão para coisas místicas. Místicas, ele tá discutindo o místico, a energia escura. Eu não tenho o que falar aqui, né? Vou pular pra frente aqui, ver se tem alguma coisa, algum argumento. Bom, isso. E deduz que a Terra é plana, porque ele olha pro negócio, não é realmente a Terra é plana. Ele olha assim, eu acho que a Terra é plana, porque eu olho pro céu, tem a porra do domo, né? Eu vejo o foguete, aí o foguete existe, né? Os caras concordam que foguete existe, que avião existe, que bactérias existem. Ó, Thierry. Ô, irmão, eu gosto do seu conteúdo aí, cara, que você faz no seu canal, mas de Bitcoin, irmão. Aqui você tá muito... Ô, irmão, larga a mão, ó. Vai chegar um dia lá na frente que se você entender sobre esse assunto, você vai apagar e você vai ficar com vergonha. Sério mesmo, irmão. Esse vídeo aqui tá muito ruim, irmão. Pra você ter uma ideia, nem os Globe... Os Globe eu tô falando, não tô falando os globalistas que sabem defender o globo. Eu tô falando dos Globe. Nem eles falam isso aqui. Não fala isso aqui que você tá falando, cara. Isso aqui é loucura, irmão. Sério mesmo. Você tá misturando, você tá literalmente misturando tudo. Você tentou aqui se enfiar num assunto que você não conhece nada de terra plana?
Não sabe de refração, de termodinâmica, de teste de curvatura. Tá metendo aí matéria escura. Você tá falando de foguete. Você tá falando de domo. Você tá sendo irônico sobre coisas que você não tá entendendo. Como que são as explicações corretas. Você tá misturando tudo, irmão. Falando de bactéria. O que a bactéria tem a ver com a forma da Terra, cara? Forma da Terra é topografia. Você não tem que falar... Pra falar da forma da Terra, você não tem que falar de foguete. Você não tem que falar do céu. Você não tem que falar se tem bactéria ou não. Você não tem que falar se o foguete tá pintado de cor X ou Y. Você não tem que ficar que nem o Serjão ficou falando lá quantos satélites existem, quantos foram soltos. Não tem nada a ver com isso, cara. Vocês estão misturando tudo, isso aqui tá feio, irmão. Que isso, cara? Você é um moleque aí, você melhor do que ninguém deveria saber disso. Você ensina Bitcoin pros outros, o povo é burro e não aprende nem isso. Até hoje não sabe o que é juro negativo. Os caras não têm a capacidade de entender juro negativo. E você tá se enfiando, você tá fazendo a mesma coisa, só que pra outro assunto, que você não pesquisou. Vai lá no canal do André. Dá uma pesquisada lá, pô. Tenho certeza que você vai entender. Vai parar de fazer essa mistureba aí. Tá parecendo engenheiro... engenheiro Léo. Tá misturando. O engenheiro Léo chegou até a falar de espada, que foi criada com um meteorito que caiu do universo. Pra provar que a Terra é uma bola, irmão. Olha até onde que vai. Onde os caras vão, irmão. Foda-se, seu merda, ninguém quer saber, mandou 5 reais. Foda-se, seu merda, ninguém quer saber, foda-se, seu merda, ninguém quer saber, para. E depois vocês chamam um terraplanista de maluco. Rapaz. Foda-se, seu merda, ninguém quer saber, foda-se, seu merda, ninguém quer saber, foda-se, seu merda, ninguém quer saber. Você não quer saber porque você é burro? Ou seja, para essas coisas serem feitas, você precisa respeitar a gravidade. Você precisa... Claro, para lançar foguete tem que ter gravidade. Para bactéria existir, tem que ter gravidade. Tudo isso daí que você falou tem que ter gravidade, irmão. Porra, isso aí. Pro avião é gravidade. Tudo, cara, tudo. Carro, gravidade, micro-ondas, né? Ah, larga a mão, tá muito fraco. Ó, Altieri, esse aqui não deu não, irmão. Tá, esse aqui não deu não. Tá muito ruim mesmo, irmão. Mas muito ruim mesmo, cara. Deixa pra lá. O seu conteúdo voltado pra Bitcoin é bacana. Isso daí sim, é um assunto que você manja. Agora, forma da Terra, meu amigo, enquanto você tiver com o seu coração cheio de mentira e você optar por acreditar na mentira, no fictício, na teoria, nas especulações, não tem jeito, irmão. Vai continuar fazendo um monte de mistureba e não vai entender nada. Tá faltando pesquisar um pouco melhor aí.